Porque quando a gente está falando de educação tradicional, uma coisa que acontece muito na educação tradicional é a criança, o filho pequeno, ser visto basicamente como um pet, como um cachorrinho. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque na educação tradicional não é dado para a criança uma função, uma utilidade ou um senso de pertencimento dentro da família. Então a criança não pode mexer em nada, a criança não pode fazer nada, a criança não pode palpitar em nada, a criança não pode querer nada. Ela é basicamente um cachorro. Ela tá ali para ser alimentada e para ser corrigida, igual um animalzinho, né? Não morde, não faz isso, desce do sofá, desce não sei o quê. Então não existe diferença entre uma criança e um pet dentro da educação tradicional, porque eles são vistos da mesma forma. É uma coisa pequena, fofinha e que eu tenho que manter sob controle. Não é de verdade um membro da família, uma pessoa que pertence, que tem utilidade. Isso fica assim absurdamente claro quando a gente pensa, por exemplo, num bebê de 9 meses. Um bebezinho de 9 meses que está começando a engatinhar. Aí esse bebezinho de 9 meses ali, aprendendo a engatinhar, ele vai até a estante da televisão e pega o porta-retrato. Né? O porta-retrato que estava ali na estante. Aí a mãe, desesperada, pergunta: como é que eu faço para o meu bebê não mexer no porta-retrato? E ele é apenas um bebê. Aí você responde para essa mãe: então, olha, os bebês precisam explorar. Se mexer no porta-retrato é uma coisa que te incomoda, a melhor coisa que você faz é guardar o porta-retrato. Porque é muito difícil explicar para um bebê de 9 meses que ele não pode mexer em alguma coisa. O bebê não vai entender. Ele é muito pequeno, ele não tem maturidade. E aí quando você fala para a mãe guardar o porta-retrato porque o bebê não tem maturidade para entender que ele não pode mexer, ela responde: não. Jamais. A criança que tem que aprender a não mexer. Eu não vou guardar nada. Eu não vou mudar nada na minha casa por conta de um bebê. E quando a gente olha para essa situação, fica bem claro, fica nítido o quanto a criança não é vista como um membro da família. Porque não é só um bebê que está descobrindo o mundo, que está mexendo nos porta-retratos. É um membro da família. E a casa deveria atender às necessidades do membro da família. Se você tem uma pessoa que é cadeirante na sua casa, você vai mudar todo o seu banheiro para que essa pessoa consiga utilizar o banheiro. Você vai colocar as barras de apoio, você vai colocar o assento no vaso, você vai mudar. Você vai mudar. Se você mora com um cadeirante, você faz as adaptações necessárias no seu banheiro, na sua casa, de modo geral, para que esse cadeirante tenha qualidade de vida. Mas quando um educador fala: olha, compra um banquinho para a criança poder subir na pia, a mãe já acha demais. Não, criança não tem que estar subindo na pia. Só que a criança faz parte da família e ela mora naquela casa. E a casa também precisa atender a criança, porque todo mundo que mora ali precisa ser englobado, precisa ser atendido. Então, se o banheiro não atende à necessidade da criança, o banheiro precisa ser modificado. Você não precisa transformar o seu banheiro, mas arrumar um banquinho para que a criança acesse a pia, para que a criança acesse o vaso. Certo? Tá entendendo? Tirar o porta-retrato do lugar não é criar um filho mal criado que pode mexer em tudo. É entender que um bebê de 9 meses, que está em desenvolvimento, não consegue não mexer no porta-retrato. E se ele não pode mexer naquilo, o melhor que você faz é guardar. Porque a casa também precisa atender as demandas do bebê. Ele mora lá. E o bebê, mais do que ninguém, está em desenvolvimento. Todos os adultos da casa já se desenvolveram. É a criança que está nesse processo de desenvolvimento. Então, quando a gente entende que a criança, ela quer pertencer à família e ela quer se sentir útil na família, fica muito mais fácil de ensinar a criança a ajudar dentro de casa, a ajudar nessa família. Porque uma vez que ela pertence e ela tem utilidade, ela passa também a ter certas responsabilidades, ela passa a exercer certos papéis. Só que do modo tradicional, como a gente cria a criança, ela é criada como se fosse um cachorro. Não pode mexer em nada, não pode fazer nada, não pode opinar em nada, não pode, não pode, não pode, não pode. E a gente fica nessa de não pode, não pode, não pode até os 15 anos de idade.
Aí, quando a criança cresce, faz ali 13, 14, 15 anos, a gente quer cobrar dela essa responsabilidade. Agora tem que arrumar o próprio quarto, agora tem que lavar a louça, agora tem que tirar o lixo. Só que você ficou uma década, 10 anos, na cabeça do seu filho, falando que ele não pode, falando que ele não deve, falando que criança não tem querer, falando que a opinião dele não importa. Ele não se sente pertencente, ele não se sente útil. É óbvio que ele não vai fazer. Querer cobrar de um adolescente de 13 anos que ele lave a louça todos os dias, sendo que ele ficou uma década inteira sem nunca poder mexer na pia, é muito drástico, é muito grande. Não é porque o seu filho cresceu que dentro da cabeça dele vira uma chavinha e a partir desse momento ele vai ajudar nas tarefas da casa. Não é assim. Entende? Durante 10 anos, uma década inteira, não podia nem entrar na cozinha direito. Tem gente que põe portão para a criança não entrar na cozinha. Portão de cachorro. Aqueles portãozinhos que prende cachorro, que vende no pet shop, as pessoas põem na porta da cozinha para o bebê não entrar. Só que esse bebê faz 15 anos. E com 15 anos, aí o bebê tem que lavar a cozinha. Só que não faz sentido. Entende? Uma coisa não se relaciona com a outra, porque durante 10 anos, durante 15 anos, aquela necessidade de pertencimento e utilidade não foi preenchida. Essa é mais uma das demandas que a criança tem e não foi preenchida. Como é que você quer cobrar alguma coisa agora? Então, antes da gente cobrar isso da criança, a gente tem que preencher a necessidade dela de pertencimento e de utilidade. Tá? E a gente faz isso deixando com que a criança se sinta parte da família, que ela possa fazer, que ela possa escolher, que ela possa decidir na medida do possível. Não é para a criança escolher coisas imensas e importantes. É para escolher coisas pequenas, proporcionais à idade e à responsabilidade dela. Mas o fato dela se sentir parte muda tudo.